Sejam bem-vindos ao nosso workshop de PHP. Eu sou a Daiane, moro no Rio de Janeiro. A comunidade de PHP Women daqui do Rio de Janeiro, ela desenvolve um trabalho bem bacana, assim como as comunidades dos outros estados, São Paulo, Brasília, enfim. Se você quiser fazer parte da comunidade, é só procurar a gente nas nossas redes sociais. Hoje, eu junto com a Lívia, vamos começar a nossa primeira aula de introdução à linguagem PHP. Então, se você ainda não sabe, não tem noção nenhuma de programação, ou tem uma leve noção e quer começar a aprender do jeito, né, bem fácil, a gente vai tentar passar ao máximo para vocês hoje, beleza? Eu vou deixar a palavra com a Lívia para ela se apresentar também. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia. Eu trabalho com desenvolvimento em PHP há 8 anos, sou analista de sistemas, sou voluntária, né, na comunidade PHP Uma e estou fazendo mestrado em informática também, gosto muito de desenvolvimento e fazendo junto esse workshop, beleza? Esse é o cronograma, né, do nosso workshop. Vamos falar sobre instalação, um pouco de variáveis, operadores, né, que aí entram os operadores de atribuição, comparação, os operadores lógicos, de string e aritméticos. Esse conteúdo, inicialmente, ele estava com muito mais coisas e a gente decidiu, para não manter uma live muito longa e cansativa, a gente decidiu por fazer um pouco hoje e um pouco na semana que vem e ir evoluindo de acordo com a necessidade do nosso projeto. Então, hoje a gente vai parar em operadores aritméticos, beleza? Vamos falar um pouco de PHP. PHP é um software livre, ou seja, ele está disponível para ser utilizado gratuitamente. Além disso, ele não se limita não limita as pessoas a um sistema operacional. Ela pode ser usada em qualquer sistema operacional. Hoje a gente teve aqui um pouco antes da nossa live, nós tivemos pessoas que têm Mac instalado, Windows instalado, e ele pode rodar em qualquer sistema operacional. E também você pode consultar sua documentação, recomendo inclusive, sempre que necessário, que é php.net. Tá? Lá vocês vão encontrar toda a documentação da linguagem. Tem bastante coisa que já está traduzida para o português, mas algumas coisas ainda estão em inglês. E uma forma de contribuir é fazendo também a tradução da linguagem, mas isso a gente vai falando em outro papo, tá bom? Bom, PHP ele possui um modo interativo e com ele a gente pode fazer o nosso primeiro código PHP. Para isso a gente tem que abrir o terminal. Vou abrir aqui o terminal para fazendo junto com vocês, tá bom? Quem usa Linux, é só apertar lá Ctrl Alt T ou então apertar a tecla Super e procurar por terminal. No Windows eu não sei como abre o terminal. Você pode ajudar, Lívia, com isso? No Windows você pode apertar a janela, né, o botão da janela e escrever CMD. Ou então, deixa eu ver, acho que é em ferramentas. Mas se você apertar o botão da janela, né, que é a busca, e escrever CMD, ele vai abrir o prompt de comando, né, que é o terminal. Certo, então eu vou abrir aqui o terminal para ver, para fazer com vocês. PHP-A e estou com o modo interativo do PHP aberto. Bom, então vamos fazer o nosso primeiro Olá Mundo utilizando a linguagem de programação PHP. Toda vez que a gente quiser imprimir uma variável ou até mesmo uma simples string, nós devemos fazer o uso da palavra reservada echo. Então, echo, abro aspas, olá,
mundo. Fecho aspas e ponto e vírgula no final. Quando aperto Enter, o terminal imprime para mim o Olá Mundo. A gente pode também criar arquivos PHP, tá? Eu recomendo bastante o uso do Visual Studio Code ou Codium. Ambos são projetos open source, mas eu optei por usar no meu dia a dia o Codium. Tudo bem? Vou abrir aqui a minha ideia. Bom, com a minha ideia aberta, eu vou criar uma pasta. Aqui eu já tenho uma pasta pronta, tá? Para esse projeto do workshop. E eu vou criar uma pasta de exercícios para deixar tudo organizado, tá? Então vou abrir aqui o meu projeto e aqui eu vou criar uma nova pasta. Vou botar o nome de exercícios. Dentro da pasta exercício, eu vou criar um arquivo, que eu vou chamar também de Olá Mundo. E todo arquivo PHP, ele deve ser salvo com a extensão .php. Aqui já abriu para mim. E eu vou fazer o nosso primeiro arquivo PHP usando uma IDE. Preciso abrir uma tag, tá? PHP. E aqui embaixo eu vou fazer a impressão de um novo Olá Mundo. E no final, ponto e vírgula. Ok? Vou salvar. Eu aperto Ctrl S para salvar, tá? Mas se você quiser vir aqui em arquivo e salvar também, ok. Eu prefiro utilizar atalho que facilita a minha vida, então Ctrl S para salvar. Você também pode executar arquivos PHP. Para isso, existem duas maneiras. Eu vou ensinar primeiro utilizando o terminal e a segunda utilizando a nossa IDE. Eu preciso navegar até a pasta para achar o meu projeto. Eu gravei o projeto numa pasta que está no meu computador, na pasta Projetos. Aqui eu tenho uma outra pasta chamada Workshop PHP. E eu lá no nosso Codium, eu criei uma pasta chamada Exercícios. Então eu vou navegar até aquela pasta. E para fazer a execução daquele código PHP, eu digito PHP menos PHP e o nome do arquivo, que é Olá Mundo. Pronto. Dessa forma eu conseguia fazer a execução do arquivo PHP. Outra forma bacana de se executar um arquivo é utilizando a própria IDE. Lembra que eu falei que ia ensinar das duas maneiras? Uma usando o terminal, que a gente acabou de ver, e agora utilizando um terminal que vem embutido na nossa IDE. Tá bom? Vamos abrir lá o nosso Codium. Temos aqui o nosso arquivo. Para abrir o terminal do Codium ou do VS Code, é só clicar aqui em Terminal, New Terminal. Ele já abriu aqui na parte de baixo, tá? Tá demorando um pouco, porque o meu computador tá rodando muitas coisas, abriu, ainda bem. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar na pasta, né? Porque eu estou no diretório Workshop PHP. Vou entrar na pasta Exercícios. Entrei e vou digitar a mesma coisa, PHP e o nome do arquivo. Pronto, ele imprimiu também, tá? Então tem essas duas opções para executar os arquivos PHP. Agora vamos falar sobre variáveis. Variáveis são espaços reservados na memória para armazenar algum tipo de dado. Elas são precedidas de um cifrão e seguidas de um nome. Tá? Aqui no nosso exemplo eu tenho uma variável chamada meu nome igual Ana,
Ou seja, meu nome está recebendo Ana e sempre no final da variável tem que colocar um ponto e vírgula. Para você declarar uma variável, você precisa seguir algumas regrinhas. E aqui, nesse slide, a gente listou algumas delas e colocamos também alguns exemplos de variáveis, tá? Bom, nenhuma variável ela pode iniciar com números, tá? Então, se você tem lá uma variável 1 e qualquer coisa escrito, ela não é uma variável válida. A segunda regra é não utilizar espaços em branco na variável, né? Por exemplo, uma variável data de aniversário. Aí eu boto data, espaço, de, espaço, aniversário. Não pode, tá bom? Eu também não posso utilizar caracteres especiais, tá? Somente o underline. Caracteres especiais, tipo exclamação, interrogação, nada disso. Somente a underline. As variáveis em PHP, elas podem ser todas em minúsculo, podem também ser em camel case, ou seja, a primeira letra da primeira palavra em minúsculo e a segunda letra da segunda palavra em maiúsculo. Ou tanto faz a primeira letra maiúscula da primeira palavra maiúscula e a segunda letra da palavra maiúscula. Por exemplo, data aniversário, eu posso colocar um D maiúsculo e um A maiúsculo, tá? Aqui embaixo eu coloquei os exemplos para vocês darem. E no próximo slide eu preparei um desafio aqui para a gente testar, para saber se vocês conseguiram assimilar direitinho. Dentre esses nomes de variáveis aí, quais que vocês acham que estão incorretos? A primeira variável ali é a num10. Ela está começando com uma string, né? O n, ok. E ela tem o número 10. Isso é permitido. Então, ela é uma variável válida. A segunda variável está ali definida como none. Então, ela infringiu aquela regra de não começar com números. Então, ela é uma variável que não está ok. Dia da semana, eu posso ter uma variável definida assim. Ali eu tenho também duas representações de minha idade. Uma começando com a letra M maiúsculo e a letra I de idade também maiúsculo. Então, ela é uma variável que é válida. Aqui, a próxima variável, minha traço idade, não pode, tá? Porque, como a gente viu lá anteriormente, só podem caracteres especiais sendo underline. Então, essa minha traço idade, ela não é uma declaração de variável válida. A próxima, minha idade com underline, ok, é uma variável válida. A seguir tem uma que tem espaço, então ali eu tenho a variável minha, espaço, idade. Essa não é uma variável válida, tá? Não é uma boa prática, tá, gente? Mas eu posso colocar acentuação nas minhas variáveis, mas não recomendamos. E a última variável, toda em maiúsculo, também é uma variável válida, porém eu não indico declarar variáveis assim, tá? Próximo slide é só a confirmação do que a gente acabou vendo, aprendendo ali, as declarações de variáveis. E agora a gente vai falar sobre exemplos de variáveis. Aqui eu tenho quatro variáveis declaradas. A primeira variável, ela é uma variável com o nome inteiro e ela está recebendo o valor 23, tá? Depois dessa declaração de variável, notem que tem duas barras. Em PHP, para fazer comentário, eu utilizo essas duas barras, tá bom? Então, o que está escrito após essas duas barras, ela retornar true ou false.
A gente também pode pegar os tipos de variáveis, tá? Se eu estou trabalhando em um programa e eu desejo saber qual é o tipo daquela variável, eu posso utilizar duas funções. Eu vou ensinar as duas. Ah, a primeira é a getType. Aqui eu estou utilizando um echo getType na variável inteiro e ela vai retornar na tela para mim o valor integer. E eu estou utilizando essa função .phpEOL para forçar uma quebra de linha, tá? Porque tudo isso daqui estão nos exemplos que a gente vai deixar disponibilizado lá no... Já está, na verdade, lá no GitHub. Então, para que vocês fizessem e não ficassem uma variável do lado da outra, ficasse confuso, a gente utilizou aí essa função para quebrar a linha. Abaixo tem um getType na variável float, também utilizando PHP-EOL para quebrar a linha, e depois na string e também no booleano. Tranquilo até agora para vocês? Essa é a primeira forma de pegar uma variável, de pegar o tipo de uma variável. Diga, Lívia. Eu ia perguntar se eles querem que Mostre a isso. gente exemplifique no... Ah, beleza. Vocês querem que exemplifique? Eu compartilhei a minha janela do prompt de comando. Aí, se vocês quiserem, eu posso, enquanto você vai falando. Eu não sei se o pessoal tá vendo, mas o problema é que no YouTube o pessoal não vai ver. Ah, tá. Entendi. As meninas estão vendo? Eu posso fazer aqui também. Eu vou pegar um exemplo desse e a gente faz. Tá. Tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Ok. Ali no primeiro exemplo, nós declaramos uma variável inteiro, né? Se não me engano. Não foi isso? Inteiro, e ela estava recebendo o valor 23. Certo? E no slide seguinte, eu estava pegando o tipo daquela variável. Então, oi? Eu tô reclamando que tá travando um pouco. Tá travando um pouco? Não sei o que pode acontecer. Será que... Não sei o que eu vou salvar aqui. Assim, tá travando, mas tá dando pra acompanhar, né, pessoal? Então, aqui nesse exemplo, eu declarei uma variável, coloquei o nome dela de inteiro e guardei nela o número 23. E embaixo eu estou usando a função getType para pegar o tipo dessa variável. Com o terminal aqui aberto do... Deixa eu fechar aqui, para conseguir melhorar. Eu vou executar esse arquivo, que por acaso eu só apaguei aquele Olá Mundo e fiz por cima. Ali ele retornou o integer. Vocês conseguiram ver? Eu só não usei o... Vou botar aqui para ficar bonitinho. Para ficar bonito o negócio. E eu já mostro para que serve o PHP-EOL. Para fazer isso, ele imprimiu a variável e quebrou uma linha. Aí eu consigo ter uma visão mais clara, né, do que eu estou fazendo. Certo? Melhorou aí para vocês? Eu tô acompanhando. Ah, tá. Eu posso seguir com slides. Eu vou mostrar agora o segundo jeito de... Sim. Tá, então vamos lá. Esse foi a primeira maneira que a gente colocou para pegar o tipo de uma variável, tá?
Existe uma segunda que é muito famosa também, que é o Vardamp. Ela serve para debugar os códigos. Então, eu vou fazer lá também para vocês acompanharem. O que vocês acham? Uhum. Pode ser? Tá. Estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Estamos. Ah, beleza. Esse aqui a declaração do Vardamp. O Vardamp, o inteiro, a variável, né, que eu tô pegando ali o inteiro, e agora eu vou executar aqui embaixo pra gente ver qual é a saída dela. Também integer, ok? Repara que para utilizar o Vardamp eu não fiz o uso do eco. Opa, calma aí que eu não salvei o arquivo. Meu computador travou. Ah, não tem isso. É. Ah lá, apareceu o conteúdo daquela. Apareceu que ela é uma variável do tipo inteiro e o conteúdo dela também, tá? Reparem também que eu não preciso utilizar o eco para fazer a impressão de um Vardamp, tá? Assim como eu fiz lá no getType, eco getType, no Vardamp não tem essa necessidade de colocar eco na frente, porque a função dele é exatamente imprimir o tipo e o conteúdo de uma variável, tudo bem? A gente viu um pouco lá na declaração de variáveis os tipos de dados. Integer para números inteiro, float, números de ponto flutuante, ou também double, string, que é o texto que a gente escreve entre aspas, e boolean, que retorna verdadeiro ou falso. Nesse slide, eu coloquei aqui alguns exemplos de declarações de variáveis e do lado no comentário o valor que ela retorna, tá? Ali vai chover, eu coloquei ela recebendo true. Então ela retornaria pra gente um booleano. Idade 27, que é um integer. Declarei uma variável pi 3.1415, que é um tipo float. Meu nome, igual Maria, uma variável de tipo string, e array, ali a declaração de array. E aqui embaixo eu coloquei uma observação que para a gente checar o valor de alguma expressão, a gente pode utilizar o Vardamp. Vamos passar agora para operadores de atribuição. O operador básico de atribuição é o igual. Aqui, nesse exemplo, o valor de A está recebendo 3, A é 3. Ou seja, A recebe 3. E isso permite que a gente faça alguns truques. Ali tem um exemplo de um programa, onde eu tenho uma variável que é A. E ali eu estou declarando uma variável B, que está recebendo 4. Ou seja, B igual a 4 mais 5. Então, o retorno dela seria 9, porque o B foi definido como 4. Então, 4 mais 5, 9. Beleza? Além dos operadores básicos de atribuição, há também operadores combinados. Para todos os operadores aritméticos que permitem a você pegar um valor de uma expressão e então usar seu próprio valor para o resultado daquela expressão. Ali eu tenho um A que está recebendo 3 e ali o A está recebendo, além dos 3 que ele já tinha anteriormente, mais 5. Na verdade, é como se a gente estivesse falando que A é igual a mais 5. E eu posso declarar dessa maneira: mais igual e o valor. Esse é o princípio da recursividade, né? Que a gente vai usar bastante em programação. Exatamente. Você quer mostrar lá no terminal? Ou vamos passando? Vamos. Pessoal, vocês querem
um tempinho para fazer. Ou vamos seguindo nos slides. Ninguém se Ninguém. manifestou. Tá, tudo bem. Ah, É, pode ir. tá, Oi? Pode ir. beleza. Pode Pode seguir com os seguir? estudantes. Aham. Você segue, Lívia? Sigo. Mas aí vou ter que seguir na sua tela, porque não estou conseguindo compartilhar a minha, né? Já tentei algumas vezes. Não tá conseguindo compartilhar a sua? Mas eu posso ir falando enquanto você Ahn, mostra na sua. tá, tudo bem. Vou botar lá no slide, que aí você fala e. Uhum. Estão vendo o slide? Sim, tá. A gente pode até botar os links lá no YouTube, né? O link dos slides, o link pro GitHub. A gente disponibiliza assim. Tá vendo a tela, Lívia? Bom, então eu tô Uhum. em PHP. Nós temos os operadores de comparação, né? Para você, que aí depois até nas próximas lives a gente vai usar mais a partir do momento que a gente começar a fazer if else e while. Então a gente tem aí o primeiro, que é o igual, são dois sinais de igual. Então vai retornar verdadeiro naquele exemplo ali, se A for igual a B. O segundo exemplo são três sinais de igual. Então, ele vai identificar se o A é idêntico ao B. Ou seja, se eles têm o mesmo valor e se eles são do mesmo tipo. Depois a gente vai dar até exemplos. E saiu. Ai, desculpa, Lívia. Desculpa. Pode prosseguir. O terceiro exemplo ali é a A diferente de B. Então, o diferente em PHP é um ponto de exclamação e o igual. Então, nesse caso aí, vai tornar verdadeiro se A não é igual a B. Outra forma de dizer diferente é a abertura do menor e maior. Então, você pode usar tanto o ponto de exclamação igual, quanto essas duas tagzinhas aí, para dizer que A é diferente de B. Seguindo aí, você quer dizer, verificar se A é menor que B, você vai usar o operador menor, que a gente já está acostumado. E em seguida, o maior, se você vai verificar se é maior que B, então você usa o operador, né, de maior mesmo. E o menor é igual, você vai usar o operador de menor e o igual e o maior é igual. Enfim, esses daí são bem conhecidos e usados na maioria das linguagens. Pode passar, Dai. Então aí a gente tem alguns exemplos para vocês fazerem no terminal. Se você digitar /dump 0 igual, abre aspas, 0.0, ele vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque eles têm valores iguais, eles não são do mesmo tipo, mas têm valores iguais, ambos são zero. /dump, vocês querem que digite ou vamos seguir só? Vocês vão digitando aí, vão escrevendo aí no terminal de vocês, ou vocês acham que a gente deve fazer os exemplos no terminal da Dai? Pra mim, tanto faz. Eu acho que a gente. Tranquilo? Olivia? Eu tô fazendo aqui pelo meu terminal.
Ah, Ah, legal. beleza. É, a gente Então tá. pode deixar, porque esses exemplos estão todos lá no GitHub. Depois elas podem também Tá. fazer, né, os Vamos exemplos que a gente pode ir passando. passar direto? É, bom, vocês vão ver aí que a comparação de string, a string, ela, que é o terceiro quadradinho aí embaixo, a frase tem que estar exatamente igual para ele retornar verdadeiro. Pode passar então, Dai. Então, outros tipos de operadores são os operadores lógicos, que aí eles vão ser usados para você fazer combinação, ou exclusão de algum termo na hora que você for fazer uma verificação. Então, a gente tem o AND, que aí quando A e B forem verdadeiros, vai retornar verdadeiro. O OR você pode fazer de duas formas. Ou escrever OR, ou lá embaixo ali o último, que são dois pipes, ele tem a mesma função do OR. Que aí você verifica se uma variável ou outra variável é verdadeira. Você tem o XOR, que ele vai verificar se as variáveis são verdadeiras, mas não ambas. E o ponto de exclamação, que ele é um não. No PHP, o ponto de exclamação é um não. Então, ele verifica se A não é verdadeiro. Os dois comerciais aí, têm a mesma função do AND. Então, você, quando for fazer uma verificação, você pode usar ou AND para usar o operador lógico e, ou dois E's comerciais. Pode passar, Dai. Se você atribuir true para a variável A e false para B, e aí você dá um var dump, né? Atribuir A e B a variável J, o var dump de J vai retornar false. Vocês querem um tempo para testar no terminal? Por que o var dump de J vai retornar false? Porque elas não são ambas verdadeiras. O E, ele é exclusivo, né? Então, ambas têm que ser verdadeiras. O var dump de K, ele vai verificar se A ou B é verdadeira. Como A é verdadeira, então esse var dump vai retornar true. E o L e o M são repetições de J e K. São duas formas de você usar os operadores lógicos. Tanto faz, você pode usar tanto um quanto o outro em PHP. Beleza, pessoal? Acompanhando? Todo mundo, vocês estão testando no terminal? Eu tô assim. Beleza. Vou dar mais um tempo, então, para vocês testarem todos aí.
Vamos seguir? Você também pode usar em PHP os operadores de string. Então, o principal é a concatenação, né? A concatenação é você colocar as coisas assim, unir as coisas, né? Colocar elas justapostas. Então, você pode usar de dois tipos, a concatenação com um ponto ou um ponto igual, que é o uso da recursividade. Então, no exemplo aí, a variável A recebendo olá, se a variável B receber a.mundo, ela vai, e você imprimir a variável B, der um eco na variável B, ela vai imprimir olá mundo. Ao mesmo tempo, no exemplo de baixo, se você pegar a variável A e atribuir olá para ela, e depois pegar a variável A e concatenar, né, ponto igual mundo, quando você der um eco na variável A, imprimir, ele vai imprimir olá mundo também. Não é possibilidade. A Bárbara está falando que não achou os slides no repo do GitHub. Ah, tá. Os slides, eles estão em outro lugar. É porque o repositório do GitHub tem o mesmo... Tem as mesmas coisas dos slides, na verdade, né? Sim, Mas aí a sim. gente disponibiliza os dois para vocês. Sim. Podemos seguir? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Tá Por todo mim, mundo, tá tranquilo. tá todo mundo tímido. É, Primeira live, tá todo mundo tímido. beleza. E agora, então, brincando com strings. Manipular string no desenvolvimento web é muito comum e se faz necessário em diversos casos. O PHP ele oferece diversas funções que podem fazer esse trabalho por nós. Então, você tem a função strlen, que é a função que retorna, ela conta a quantidade de letras que tem na palavra, muito usada. A função strlower, que ela vai pegar uma string, né, uma palavra que você passar e transformar tudo para caixa baixa, ou lowercase, né, em inglês. E tem a strtoWrapper, que vai pegar a string que você passar para ela e transformar tudo para caixa alta. Então, se vocês derem no terminal aí um eco, strlen, abre parênteses, abre aspas, php1br, ponto e vírgula, ele vai imprimir número 10, porque essa string tem 10 caracteres. Se vocês derem um eco strtoLower, abre parênteses, abre aspas, php1br, em caixa alta, ponto e vírgula, ele vai imprimir com php1br em caixa baixa, porque essa função ela transforma tudo para caixa baixa. E se der um eco em strtoWrapper, em php1br em caixa baixa, ele vai imprimir php1br em caixa alta. Então, são algumas funçõezinhas aí em PHP que a gente vai usar. Depois, nas próximas lives, a gente entra um pouco, porque são muitas funções que o PHP tem. E aí nós temos também os operadores aritméticos, como qualquer outra linguagem tem. E eles são basicamente os mesmos para todas as linguagens. A soma, que é o mais, a subtração, que é o menos,
A multiplicação é o asterisco, a divisão a barra e o módulo é o percente. O módulo é o resto da divisão de dois números, né? E aí, no cálculo de uma... Você tem a precedência de operadores, né? Igual em matemática, né? No cálculo de uma equação. Então, quando você tem uma equação, em primeiro lugar você vai fazer o cálculo de tudo que está dentro dos parênteses. PHP também. Em segundo lugar, você vai fazer o cálculo da potência, tudo que está elevado à potência. Em terceiro lugar, vem a multiplicação, divisão e o módulo, que é o resto da divisão. E por último, você faz a adição e subtração. Então, vamos ver o exemplo. Então, nesse exemplo aí, vocês podem fazer no terminal para verificar. Você, x recebendo 5, y recebendo 3 e z recebendo 2. A variável expressão vai receber x mais, abre parênteses, y, 2 asteriscos, que quer dizer elevado, a potência, z, fecha parênteses, dividido por z. Então, essa expressão vai ser calculada pelo PHP. 5 mais 9, porque a primeira coisa que você vai calcular é a potência. Então, a primeira coisa ali vai ser y elevado a z, que é 3 ao quadrado. Então, vai ser 9 dividido por 2. Segunda coisa que você vai calcular é a divisão, antes da adição, né? Então, a segunda coisa que ele vai calcular é o 9 dividido por 2, que é 4,5. E a última coisa que ele vai fazer é o 5 mais 4,5. Então, se vocês digitarem essa expressão no terminal e imprimirem ela com eco, ele vai imprimir 9,5. Querem tempo para fazer? Vou passar, hein? Pode passar. E por fim, para a gente finalizar, né, esse workshop, a gente tem alguns exercícios que vocês podem fazer. Bom, acho que todo mundo já abriu o terminal e abriu o modo interativo, né? Acho que eu posso fazer até o número 3, 4, não sei. Com todo mundo. Beleza. Né? Vou abrir meu terminal aqui e compartilhar com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. PHP-A, né, para abrir o modo interativo do PHP. E lá o primeiro exercício, deixa eu só ver qual era. Abrir o terminal, calcular a soma de duas variáveis. Então, vamos lá. Duas variáveis. Vou aqui declarar uma variável A igual a, sei lá, chuta um número, Lívia. 7. Vou aqui B. Vou declarar B com 5. Não. E aqui eu vou dar um eco na soma de A mais B.
E ali deu como resultado 12. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar Segunda. certinho. O pessoal que está na sala, tem alguma dúvida? O pessoal tá quietinho, né? Tá quietinho? Acho que tá todo mundo entendendo. Tá todo mundo entendendo? Eu tô entendendo. Ó, que legal. Beleza. Bacana. Quem que falou que eu tô entendendo? Sou eu, Amanda. Tá bom, Amanda. Tá, beleza. Ah, Ok também. ah, Pode continuar a terminar que eu olho pra você. tá bom. Opa. O segundo qual é? É a subtração de duas variáveis. Então, Você pode fazer mesmo. é. É a cor A menos B. Deu ali o resultado menos 2. Aproveitei ali as duas variáveis e tive como saída 2. Qual é o próximo? O terceiro, multiplicação. Muito difícil, gente. Muito difícil. A vezes B. Também deu ali como resultado 35. O próximo? É importante falar que o PHP ele é case sensitive, né? Então, se ela tivesse botado ali o B maiúsculo, ele não ia reconhecer. Ah, Porque verdade. não ia ser, né? Ia ser outra variável. Você pode atribuir uma outra variável como B maiúsculo. Eu tenho uma dúvida. Diga. Tem alguma linguagem que ela não é case sensitive, que se você colocar assim, ele entende? Boa pergunta. É. Não sei. Não sei. Tem alguma linguagem que. É porque eu conheço pouco, né? Mas as poucas que eu olhei, todas eram assim. Não sei. Precisaria olhar outras linguagens e entender, né, como elas funcionam. Eu realmente não sei. Então. Que eu conheça, não. Estou dando uma olhada aqui, uma pesquisada. O outro é divisão, Dai. Vou só pegar aqui. E já tenho a divisão. Eu, gente, quando coloco a seta para cima, aí eu tenho o último comando que foi digitado. O último, o antepenúltimo e assim sucessivamente, tá? Então, para facilitar aí a vida de vocês, eu recomendo que anda mais rápido. Qual é o próximo? Depois é o resto da divisão. O resto da divisão é o módulo, né? Que a gente viu lá na explicação. E por último, calcular a potência de 2 elevado a 2. Eco 2. Pronto. Repara que aqui nesse último exemplo eu fiz a operação direto no eco, não defini nenhuma variável. O PHP ele entende assim também, sabe? Se eu quiser imprimir alguma coisa, eu não preciso necessariamente fazer essa declaração. Beleza? Acabou ou tem mais? Tem um desafio, né, por último aqui, que é calcular a média de um aluno. Legal, desafio. Então, um aluno, ele recebeu nota 8 na primeira prova e nota 9 na segunda. E aí a gente tem que calcular a média que ele obteve dessas duas notas.
Vocês querem tentar fazer ou querem que eu faça lá no terminal e vocês vão acompanhando? O que vocês preferem? Um tempinho. Tempinho? Para um workshop presencial, a gente programou ali, ó. Tem até um bonequinho, 10 minutos. Então tá ótimo. Opa, a Marcela já acabou. Oh, parabéns, hein, Marcela? Uau! Marcela tem uma dúvida. Diga, Marcela. Perguntando se em algum momento pode ter valor negativo. Sim, se você, por exemplo, fizer 9 menos 10, vai dar menos 1. Pode ter valor negativo, sim. A média é 8,5. Todos concordam? Sim. Parabéns. Beleza. Milena também concorda. Todo mundo acabou? Bom, acho que é isso, né? É o que a gente tinha pra hoje, né, Dai? Sim, eu posso passar? Todo mundo terminou? Milena, sim. Marcela disse que ganhou uma estrelinha. Mary também. Ó, que legal. Amanda também já falou. Show. Bom, pessoal, todo o conteúdo que a gente passou hoje e até mais que a gente vai dar nas próximas aulas, eles estão lá no nosso GitHub. Só acessar lá github.com/phpwomanbr/workshop-php. E eu vou colocar lá também os slides ou mandar para vocês o link para acessar os slides, para que vocês tenham uma noção do que foi falado. Mas assim, eu recomendo que vocês olhem o GitHub, porque nos slides tem poucos exemplos. No GitHub são mais. A comunidade PHP Women BR, ela está presente no Instagram, então podem seguir lá a gente no Instagram, no Twitter, dá uma estrelinha pra gente também no GitHub e no Facebook também, estamos no Facebook. Então lá, todos esses canais a gente utiliza, com exceção do Git, né? Todos esses canais a gente utiliza para divulgar os nossos eventos. Geralmente a gente só faz evento presencial. Essa ideia da live é uma ideia que a gente já estava, né, planejando faz um tempo, mas a gente estava sempre adiando, né? Porque, enfim, não é fácil, é um desafio para a gente estar aqui na live. Algumas coisas saem errado, é a primeira vez e tudo mais, então é difícil, mas a gente está aqui. Então, estamos aprendendo esse novo jeito de ensinar juntos, tá? Então, podem seguir lá. E um último recado é que se vocês quiserem fazer parte da comunidade do Telegram, recomendo essas duas comunidades. Na verdade, é uma só, que é a PHP Woman BR. Lá estão pessoas de diversos lugares do Brasil e até fora dele. Tem gente até na França, na comunidade PHP Woman BR. Então é o nosso canal de comunicação oficial. Vocês vão estar sabendo, né, dos nossos eventos. Podem entrar lá para ajudar alguém ou tirar alguma dúvida.
E aqui no Rio a gente também tem o nosso canal de comunicação, que é a PHP Woman RJ. Então, vocês podem entrar nas duas se quiserem, ou se não quiser muito grupo, entra só na BR, não tem problema nenhum, tá?